Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos olhar para o colapso do Silicon Valley Bank e as suas consequências, mas também para a próxima reunião do BCE e para a trajetória dos preços do Brent e do ouro. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos da semana do Marco Silva e o nosso convidado de hoje é Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners. Bem-vindo, Pedro, e obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Começamos pelo colapso do Silicon Valley Bank. É a segunda maior falência de um banco na história norte-americana. As autoridades dos Estados Unidos já anunciaram uma série de respostas, mas antes de mais queria perceber contigo que risco vês para os bancos europeus nesta história. Isabel, este é só contextualizar um pouco, é a segunda maior falência do banco nos Estados Unidos. Há cerca de 15 anos que não víamos uma falência desta dimensão. É um banco que tinha cerca de 209 mil milhões de dólares em depósitos. Para termos um contexto, é o equivalente ao PIB português, que estavam em depósitos, mas aqui a grande questão tem a ver com o investimento que foi feito em obrigações. Uma parte destes depósitos, 209 mil milhões, os 91 estavam investidos em obrigações, o que supostamente são ativos, deviam ser ativos sem risco. Qual é o problema? O problema é que as obrigações, tal como tudo que está cotado em bolsa, varia e oscila todos os dias. E os bancos têm esta particularidade que têm carteira de trading, que é aquela que compra e vendem todos os dias, depois têm a carteira do hold to collect, que é aqueles investimentos que vão guardar até à maturidade. Ora, qual é aqui o problema? O problema é que quando temos fortes desvalorizações nas carteiras dos bancos, eles muitas vezes transformam o que é uma carteira de trading em carteira para ter até à maturidade. Existem algumas regras que é, pelo menos pelo menos na Europa, nos 3 anos seguintes não se pode fazer a recategorização desses títulos, mas é uma forma de não registar as perdas. Ora, qual é o problema disto? O problema é que se os depositantes vão ao banco levantar o dinheiro, bem, esses títulos têm que ser vendidos. E foi o que aconteceu ao Silicon Valley Bank, quando na quarta-feira teve que ir ao mercado vender títulos e assumiu, nos 21 mil milhões de títulos que vendeu, assumiu perdas de 1,8 mil milhões. Ou seja, por aqui o mercado fez as contas, que é, bem, se eles estão a perder à volta de 10%, significa que na carteira global, e supostamente venderam aqueles que estavam a perder menos, na carteira global, muito provavelmente estavam a perder dos 91 milhões, estavam a perder mais de 10 mil milhões. Ora, isto, Uhum. há quem diga que eles podiam estar a perder cerca de 20 mil milhões, isto levaria os capitais do banco praticamente a negativo no dia seguinte, se estas perdas fossem realizadas. E daí os clientes começaram a retirar dinheiro, depois alguns empresários das startups também recomendaram retirar o dinheiro e foi corrido ao banco. Ora, não há banco nenhum que aguente a esta corrida. Eu acho que os bancos europeus também estão a ser contagiados e estamos com quedas de cerca de 7% nos grandes bancos, por exemplo, o Santander, 6% do BNP Paribas. Isto é um efeito contágio, um efeito de. Eu acho que as pessoas estão agora a perceber que não é pelo facto de não restarem contabilisticamente uma perda que ela não está lá. E ela está. E, infelizmente, acho que os banqueiros centrais estão a cometer alguns erros, porque eles, para salvarem, para domarem a inflação, correm o risco de falirem todo o sistema financeiro. Porque foram emitidos trilhões ou bilhões na gíria europeia de dívida nos últimos 10 anos a taxas zero, negativas em alguns casos na Europa, 1% nos Estados Unidos a 10 anos, e alguém comprou. E esse alguém está com fortes perdas. Eu acho que agora os investidores, por uma questão também de conservadorismo, estão a vender os títulos, estão com receio do que possa acontecer, até porque o Biden já disse que podiam aumentar outra vez, mais uma vez, a regulação para com os bancos, e isso é mais uma incerteza no setor financeiro. Ó Pedro, mas na prática, a mim, por tudo o que já conheço, isto é mais um caso de gestão incompetente, porque na realidade era expectável que houvesse aqui uma necessidade extra de liquidez por parte dos depositantes
era expectável que as obrigações desvalorizassem de valor, já há um ano que nós sabíamos disso, não é? Se os juros vão aumentar, as obrigações vão diminuir de valor. O problema é que o banco, pelos vistos, pouco ou nada fez para se precaver, para ter liquidez, que o problema aqui está na liquidez sedentária para conseguir suprir as necessidades, até porque isto, apesar das subidas serem muito céleres, mas não aconteceram de um dia para o outro, isto tem vindo a acontecer e, portanto, a questão é, e eu acho que também aqui houve um bocado de erro estratégico também, porque eles foram ao mercado pedir capital depois de terem feito a venda das obrigações. Portanto, já o ruído estava a ser, já era alto demais e portanto, a saída ao mercado foi por água abaixo. Mas o que é certo é que temos aqui mais uma vez um caso que eu acho que é de gestão incompetente, que também foi facilitada pelo menor rigor que os bancos regionais têm, não achas? Concordo, até porque, salvo erro, comparando o balanço de 2021 e 2022, em 21 existia uma proteção contra a subida das taxas de juros e ela desapareceu completamente em 2022. Por isso, a gestão de risco aqui acho que falhou, pelo menos se podemos não cobrir o risco todo da carteira, mas de 91 mil milhões não ter nada, ou tinha 10, ou seja, tinha 10% coberto para o risco de taxa de juros e ter zero, efetivamente há que perceber o que é que falhou ou qual era a perspectiva que não se materializou em termos de, há que ver os comitês de risco as decisões que foram tomadas pelo CFO e pelo CEO. Mas é verdade, não havendo nenhuma cobertura de risco, o banco ficou à mercê da desvalorização completa das obrigações. Eu acho que houve uma, se calhar, excessiva confiança, de que não iriam ter tantos depósitos. Eu recordo que até quinta-feira, ou na quinta-feira, foram 42 mil milhões de dólares retirados num banco. Nunca foi retirado tanto dinheiro. Nas 10 horas que aquilo teve aberto era 1 milhão de dólares por minuto, ou por segundo. Era uma barbaridade de dinheiro a sair do banco. E eu acho que ninguém está preparado para esta desvalorização, mas também é como dizes, muito provavelmente, se as coisas tivessem sido feitas de outra forma, por exemplo, o banco tentar garantir que os investidores tivessem subscrito ou já uma tomada firme do aumento de capital, e se calhar não tinha seguido desta forma, mas houve aqui um excesso de confiança de que não havia tantos levantamentos e que também não existiria necessidade de vender o investimento em obrigações de tesouro. Mas concordo contigo, aliás, os bancos regionais são os que corrigiram mais. Na sexta-feira até o JP Morgan subiu, porque isto na realidade vai acabar por beneficiar os grandes bancos, é sempre assim. E os bancos regionais agora vão estar sujeitos, muito provavelmente, a maior regulação, maiores custos e maiores requisitos de capital. Que implicações é que poderá ter este colapso na política monetária dos Estados Unidos? Na próxima semana esperava-se uma nova subida dos juros pela Fed. É improvável que se faça essa nova subida? Isabela, ao dia de hoje, segunda-feira, acabaram as subidas de taxas de juros nos Estados Unidos. Isso é que foi impressionante, porque bastou uma crise num banco para que o mercado estivesse neste momento a perspectivar. Ainda está dividido entre 0 a 0,25, mas já a maior parte dos intervenientes prevê que possa não existir qualquer mexida nas taxas, porque neste momento, se calhar, se a Reserva Federal mexer, pode até criar um efeito nefasto, até porque eles anunciaram uma nova linha de liquidez para que os bancos pudessem aceder a liquidez sem terem que vender títulos e registarem perdas. Ou seja, mais uma vez, isto é um pouco aquela contabilidade que nós sabemos que está lá um prejuízo, mas ninguém o quer assumir que está. E é tentar garantir que as instituições não perdem, ou melhor, que os depositantes não perdem a confiança nas instituições, e por isso para a semana esta queda do Silicon Valley Bank marca a inversão, ou pelo menos a pausa na Reserva Federal, quando se perspectivava, na quinta-feira, uma subida de 0,5%. Uhum.
Ou Ó seja, Pedro, eu acho que neste momento o mercado está a começar a ir para o sítio errado, porque na realidade isso que referes que estava previsto uma subida de 0,5%, depois com os dados do emprego reduziu-se para 0,25 a 0,5%, baixou a fasquia de 50% de probabilidade dos 50 pontos base, mas o que é certo é que a inflação continua alta. E essa é que é também o principal objetivo dos membros do Fed e vamos lá ver como é que vão sair os números da inflação esta semana. Portanto, eu acho que o mercado está-se aqui a colocar a jeito para a semana haver uma subida de juros de 0,25 ou até talvez mais, e depois isto levar um grande trambolhão. Até porque, como tu dizes e muito bem, a Fed já colocou aqui algumas salvaguardas para não haver pelo menos problemas deste estilo. Outros haverão, mas o interesse obviamente que o Fed não tem interesse em que o sistema financeiro tenha problemas, mas o Fed tem interesse em que a economia arrefeça e não está a dar sinais de arrefecimento, ou não estava. é assim, vamos ver os dados da inflação. A inflação prevê-se que abranda, mas eu acho que a principal prioridade neste momento da Reserva Federal é não deixar que isto descambe. Repara o seguinte, é verdade que a inflação ainda continua muito alta, mas o problema aqui é que a Reserva Federal, tal como o Banco Central Europeu, não viram o filme em 2021. E já nem estamos a falar de guerra. Em 2021, a taxa de inflação já estava muito acima do objetivo dos 2% e ninguém fez nada. E eles, o que é que aconteceu? Em vez de começarem a subir logo preventivamente em 2021, até porque tivemos trilhões ou bilhões de estímulos em 2020, não, deixou-se para 2022 esta, no fundo, a reação e a subida das taxas de juros. E ao concentrarmos tudo num ano, o que aconteceu é que bancos, segurança social, fundos de pensões tiveram perdas de trilhões de dólares que ainda não estão contabilizados. E agora que se vai começando a perceber, à medida que se fecham as contas de 2023, à medida que existe necessidade de venda de títulos, agora é que se vai perceber a real dimensão do que é uma política de um Banco Central quando não é feita atempadamente. E Uhum. foi isso, na minha opinião, que não aconteceu. Isabel, deixa-me só colocar mais esta Antes pergunta de que eu acho que é terminarmos, sim, sim. fundamental, que é porque existe aqui outro fator também que está para já a passar por baixo do radar, que é a questão da dívida norte-americana e do budget norte-americano, porque ainda não há as perspectivas de acordo, já se começa a falar do custo que vai ser exorbitante de suportar a dívida norte-americana, que já está muito elevada. Isto pode colocar também os investidores de pé atrás em relação aos juros, aumentando os juros ainda mais, por causa deste receio, não? Estou 100% de acordo. Aqui a questão, mais uma vez, é preciso combater a inflação, isso é verdade, mas aqui resta saber é à custa da falência do sistema financeiro, é porque neste momento, com os trilhões de dívida que foram emitidas, o sistema financeiro não tem capacidade para suportar maiores perdas com a dívida e o próprio Tesouro Americano, como dizes, uma coisa é estar a emitir a 1% ou até está a emitir a 2 anos a 5%, como foi na quarta e quinta-feira que tivemos taxas de 5%. Não é possível. Por isso, as taxas vão ter que baixar e a inflação vai ter que ser combatida de outra forma, muito provavelmente pelo lado dos impostos, porque quando olharmos bem, vamos perceber que há alguém que está a ganhar muito dinheiro com isto. Eu diria que quem está a ganhar são os Estados, através dos impostos. Obrigada, Pedro. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque o setor da banca, o Brent, o ouro, o S&P 500 e o Nasdaq. Marco? Obrigado, Isabel. A semana passada foi de vermelho, praticamente em toda a linha. Como nós podemos ver aqui, houve um ou outro ponto de verde, mas muito pouco. Destaque para a banca, com o vermelho muitíssimo carregado, mais carregado que qualquer outro setor. A tecnologia, apesar disso, Apple, Microsoft e Google ainda tiveram perdas, mas não tão significativas como as tecnológicas mais pequenas, muito e nada comparado com a banca. O setor da energia também caiu,
portanto, foi um mar de vermelho em Wall Street a semana passada. Em relação ao resto do mundo, não variou muito. Temos aqui alguns pontos de verde, mas muito pouco. Destaque aqui para o Brasil, a Vale, a cair 5%, enquanto a Petrobras apenas desvalorizou 2%, mas de resto temos aqui o vermelho a dominar. Em relação aos setores e aos grandes mercados, podemos ver a China pior que os Estados Unidos, mas os Estados Unidos pior que os mercados desenvolvidos em geral e pior que a Europa, se bem que a Europa tenha estado muito perto dos Estados Unidos. Em relação aos setores, aqui está o financeiro com perdas muito superiores às energéticas e às tecnológicas. Portanto, foi claramente um mercado dominado pela banca, mas que todos os setores seguiram. Portanto, não houve aqui grandes salvações a semana passada. Em relação aos gráficos, o primeiro gráfico é do ouro, exatamente porque começou a haver aqui, contrariamente ao que tem sido habitual, uma procura por ativo refúgio muito significativa. O ouro disparou, basicamente, nestes últimos 2 dias, e tem aqui perspectivas de poder ir aos $2.000 por onça de novo, caso esta situação do SVB se complique e se alastre. Podemos ver que também houve aqui um patamar de suporte atingido aqui nestes valores de $1.800 por onça, traduzido por estes 2 pontos que serviram de linha de suporte. Portanto, o ouro aqui a dar indícios de que os problemas nos índices norte-americanos poderão estar só a começar. Em relação ao Brent, o Brent está a desvalorizar, tem aqui um canal que é chamado wedge, portanto é um triângulo que se está a fechar. Houve aqui uma quebra em alta, mas foi falsa. Veio aqui testado de novo os mínimos desse canal e vamos ver agora se quebra realmente em baixa. Se quebrar, podemos ter então o Brent a ter aqui uma correção mais significativa nas próximas semanas. Em relação ao S&P 500, que eu tenho vindo a trazer este gráfico aqui, e tenho vindo a alertar para a possibilidade de quebrar em baixo esta linha branca, que é a mediana deste pitchfork. Quebrou a semana passada, vamos ver se existe o retest nesta semana, que é muito provável. Se não conseguir ultrapassar de novo esta linha branca, podemos ter então aquilo que eu venho a referir há uns meses, aqui um teste a esta linha rosa, que neste momento está nos 2.900 pontos, 2.800, 2.900 pontos no S&P 500, e que seria uma queda muitíssimo significativa, mas que, se houver aqui uma conjugação de fatores negativos, poderá ser esse o caso. O Nasdaq tem exatamente o mesmo padrão, está mais fraco que o S&P 500, essa linha branca já foi quebrada há algum tempo e não houve o reganhar dessa posição, e tem aqui esta linha azul que é o inverso do que atingiu nos máximos, que neste momento está nos 9.500 pontos no Nasdaq. Portanto, existem aqui perspectivas para uma correção mais significativa nos próximos meses. Vamos ver se concretiza ou não. E é tudo por esta semana, Isabel. Obrigada, Marco. Pedro, em relação ao ouro, hoje o ouro está a valorizar numa altura em que os investidores, como disse o Marco, estavam à procura de ativos refúgio, na sequência também do colapso do Silicon Valley Bank. O que é que podemos esperar nas próximas horas e dias nos mercados ao nível deste metal precioso? Normalmente, quando temos situações de incerteza, os investidores procuram liquidez e materiais preciosos. E normalmente o ouro é sempre aquele que é o preferido, porque é o material que tem, uma matéria-prima que tem mais liquidez. Por isso, como o Marco referiu, desde quarta-feira e quando já existiam alguns rumores, que o ouro começou a subir, como mantém-se bastante suportado ao dia de hoje, e é provável que, dependendo de como a situação se vai desenrolar nos Estados Unidos e com a banca e como é que os investidores reagem, o que é facto é que poderemos ter continuação da procura por ouro e por isso o preço vai estar pressionado em alta. Por outro lado, pegando nos números do Brent, o Goldman Sachs previa no início do mês que os preços do barril começariam a subir já este mês e que estimava que até dezembro chegassem aos $100. Como é que vê essas previsões? Na sexta-feira a cotação terminou em alta, salvo erro. Sim, mas hoje, lá está, hoje também tendo em conta tudo o que está a acontecer
nos Estados Unidos e também o setor financeiro tem uma influência em tudo o que são matérias-primas, nomeadamente o petróleo. E o petróleo está a baixar agora porquê? Porque em situações também de incerteza e esta questão do Silicon Valley Bank faz lembrar 2008. 2008 foi quando tivemos a recessão, quando tivemos a crise financeira. E à medida que se propagam estas ondas de incerteza pelos investidores, significa que, por exemplo, esta semana eu devido que existam negócios a serem fechados, ou seja, a economia financeira vai parar, nem que seja pelos investidores quererem perceber o que é que vai acontecer e tendo em conta as cotações, a queda das cotações dos bancos. Por isso, existe esta perspectiva também de que vamos ver o que é que vai acontecer à economia americana, como é que reagem, porque dependendo, pode existir um forte abrandamento da economia mundial. E se existir um abrandamento da economia mundial, então o preço do petróleo até tenderá a baixar e não a subir. Eu recordo, durante nos últimos dias, talvez este fim de semana, foram divulgados os resultados da Saudi Aramco, a maior Uhum. companhia de petróleo do mundo, que apresentou resultados recordes, mais de 150 mil milhões, e eles referiram que a procura de petróleo vai continuar a subir e vai atingir os 103 milhões de barris de petróleo por dia. O que significa que, a médio prazo, continuamos com uma forte procura a nível mundial e nem todas estas questões de transitarmos para a economia zero, carbono zero, estão a ter efeitos tão rápidos quanto seria desejável, até porque temos mais pessoas no mundo. Mas isto referi que a longo prazo a procura está lá. Agora, vamos ver estes próximos meses se temos ou não uma recessão nos Estados Unidos. Se por acaso tivermos uma recessão nos Estados Unidos e Europa, então o que podemos ter é até uma diminuição momentânea do preço do petróleo para que depois, no longo prazo, retome a subida. Pedro, mas em relação ao ouro, eu notei claramente que a semana passada, no final da semana, esta procura por ativos refúgio foi bastante mais significativa e correlacionada com o medo do que na correção do ano passado. Houve aqui claramente eh, uns pozinhos de pânico. Sentiste isso? E é natural, até o próprio franco suíço, que se tinha vindo a desvalorizar, valorizou substancialmente entre quinta e sexta-feira. Normalmente os ativos de refúgio, o medo, quando vemos o franco suíço, dólar, franco suíço e o ouro a valorizar, normalmente é o refúgio, é que as pessoas estão mesmo com algum medo. E existem ainda casos na banca europeia por resolver, tal como em Portugal, tal como a banca regional. Agora, eu acho que isto é uma situação diferente de 2008. Em 2008 tínhamos bancos de investimentos que estavam a alavancar 30 vezes e por isso tinham um efeito exponencial muito substancial. Aqui estamos a falar provavelmente de uma má gestão de risco, como referiste há pouco, e estamos a falar de bancos que estão alavancados 10 vezes. É muito? É, mas é o sistema financeiro tradicional que temos. Por isso, acho que vai haver algumas diferenças e acho que nestes bancos é mais fácil conter do que em 2008, quando não existiam mecanismos e quando tínhamos bancos que estavam 30 vezes em cima de dívida. Aliás, viu-se que a rapidez com que se fechou o banco e com que se apresentou alternativas em 24 ou 48 horas não tem nada a ver com 2008, onde as medidas ainda tinham que ir ao Congresso americano. E atenção, acho que há aqui um dado interessante que é, nos Estados Unidos, os depósitos são garantidos até aos 250 mil euros, enquanto na Europa são 100 mil, e durante o fim de semana, todos os depósitos, independentemente do montante, foram garantidos no Silicon Valley Bank, e eu queria só referir outra, é que a percentagem de depósitos garantidos no Silicon Valley Bank era só 2,7%. 97% era de empresas ou de grandes investidores que poderiam perder tudo. Por isso, há aqui uma diferença grande e eu acho que os americanos não querem criar neste momento uma crise financeira a nível mundial. Não obstante, o que vamos ter é incerteza de curto prazo e por isso a procura por ouro e por francos suíços, porque enquanto não sabe o que é que vai acontecer, os investidores vendem primeiro, compram os ativos de refúgio e decidem-se mais tarde. Obrigada, Pedro. Vamos para mais um breve intervalo. Regressamos já.
Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como sempre, vamos começar pelo número da semana. O número desta semana é 620 e refere-se à dimensão do buraco de 620 mil milhões de dólares que o colapso do Silicon Valley Bank pode ter deixado no setor bancário. É o equivalente a cerca de metade do PIB espanhol, reporta a imprensa de Espanha. Já em comparação com o PIB dos Estados Unidos, o buraco anda em torno de 3% da economia norte-americana. Marco, vamos agora à personalidade da semana. O que tens para nós? Sim, e esta semana não é uma, mas são duas, e são mulheres, que é Janet Yellen e Christine Lagarde. A primeira porque tem aqui muito trabalhinho e tem feito no sentido de estancar o medo, e tem muito peso em cima dos ombros. E Christine Lagarde pela reunião do BCE, até porque esta questão vai levantar também o tema da subida de juros no BCE. O que é facto é que a inflação na Europa está muito acima daquela dos Estados Unidos e existe muito mais fundamentos para continuarmos a subir juros e a ter uma política restritiva, e não vai ser fácil dominar aqui estas duas correntes que existem no BCE. Pedro, vamos exatamente à zona euro. Esta semana, a reunião do BCE, já foram conhecidos os dados da inflação de fevereiro, que apontam para uma nova subida da inflação subjacente. O que é que se espera que saia desta reunião de quinta-feira? Ao contrário da Reserva Federal, que os mercados esperam que neste momento entre 0 a 0,25, o Banco Central Europeu deve subir as taxas de juros em 0,5%, dos 2,5% a taxa de depósito para os 3 e a taxa de empréstimo de 3 para 3,5%. Ou seja, vai manter a política monetária restritiva, o que eu acho é que vai sinalizar que nas próximas reuniões vai depender dos dados e, nomeadamente, vai depender do desenrolar desta situação com os bancos, até porque a banca europeia está a ser fortemente penalizada hoje, já tinha sido na sexta-feira, e vamos ver se vai continuar nos próximos dias ou não. E acho que também a última coisa que o Banco Central neste momento quer, estando a economia europeia num processo de abrandamento, é uma crise no sistema financeiro. Por isso, acho que vai haver aqui algum tato, como o Marco disse, combate à inflação, subida das taxas de juros na Europa, não há como, mas também de referir que há uma preocupação com o futuro. E hoje também o que estamos a assistir é que as taxas de juros a 10 anos na Alemanha, que chegaram a atingir 2,7% a semana passada, estão neste momento à volta dos 2,20 ou 2,25%, ou seja, há aqui um ajuste como se fosse nas taxas terminais, seja do Banco Central Europeu, seja do Banco Central Europeu, da Fed ou do BCE, e a Fed, em vez de 5,5% ou 5,75%, muito provavelmente vai parar nos 5%, e o BCE, em vez dos 4% da taxa de depósito, que poderia chegar aí, provavelmente irá chegar aos 3,25%, 3,5%, e mesmo assim para os europeus isto vai ter um impacto brutal, porque uma grande parte dos créditos de habitação, principalmente no sul da Europa, ainda está para no fundo, ser revista, porque depende dos meses em que as prestações são revistas, e isso ainda vai trazer um grande impacto à economia, principalmente dos países do Sul, e depois tudo o que são novos empréstimos que são feitos a taxas muito mais elevadas, e tendo em conta também esta incerteza que agora paira sobre o setor financeiro, é natural que os bancos também tenham ainda sejam mais criteriosos e que os empréstimos à economia diminuam substancialmente. Por isso vai haver aqui, por um lado, no curto prazo, tentar conter a taxa de juros, mas por outro também dar alguma confiança a longo prazo. Cristina Lagarde tem dito que estamos a fazer o nosso caminho, mas acreditas que esta questão do banco Silicon Valley Bank pode ter efetivamente impacto na política monetária da zona euro? Acredito, não nesta próxima reunião, mas nas seguintes. Isto porque o Banco Central Europeu também começou atrasadíssimo. Então, se a Reserva Federal começou a subir as taxas de juros atrasado, o Banco Central Europeu acho que foi de uma incompetência generalizada não terem percebido que tinham que subir as taxas de juros, que as taxas negativas eram uma aberração, e isso estamos a pagar agora com o ritmo de subida muito mais elevada. E agora há que fazer aqui esta gestão entre o que é uma incerteza e o que é a inflação, mas acho que futuramente vai ter um impacto. Pedro, e exatamente nesse ponto coloco, então e a banca europeia? Porque se nos Estados Unidos os juros subiram e houve
e poderá haver aqui mais casos de problemas de gestão, a banca europeia não está imune muito certamente a esses problemas de gestão também, e os juros estão a aumentar. E o problema das obrigações, dos balanços, também será uma coisa que, se calhar, no final deste ano, poderemos ter aí algumas surpresas negativas. Não achas que poderia haver aqui já uma task force de averiguação quanto ao estado da nossa banca, que ainda não recuperou 100% como referiste? Bem, Marco, eu acho que o Banco Central Europeu tem a fotografia perfeita. Aliás, porque hoje em dia é tudo em tempo real. Se os bancos compram obrigações, aumentam os títulos e depois podem usá-los como colateral ou não. Por isso, o Banco Central Europeu sabe exatamente o que é que os bancos têm e quanto é que estão a perder. Aliás, um dos meus receios no ano passado é que, com tanta subida de taxa de juros, acho que os bancos, ou o Banco Central, não está a perceber que, quando for da apresentação de contas, os investidores vão perceber que técnicas é que os bancos adotaram para não registarem nas suas contas menos-valias, que são potenciais, claro, mas em vez de restarem no que se diz o market to market, que é todos os dias registam os ganhos e perdas consoante o preço que está no mercado, não, o que eu acho, que eu suspeito que vamos assistir é muitos bancos a tentarem ou a passarem a sua carteira de transação do dia a dia para o hold to collect, que é para a maturidade e assim evitar o registro. Mas eu concordo, os prejuízos potenciais estão lá. Claro que se guardarmos até à maturidade, bem, em princípio, mesmo que sejam os próprios Estados, eles vão devolver o dinheiro. Aqui a questão é se há algum problema, como aconteceu no Silicon Valley, que é um banco mais frágil e os depositantes vão tentar levantar o dinheiro todo. E todos sabemos que o sistema financeiro é um sistema fracionário, ou seja, os bancos têm apenas uma percentagem dos depósitos que as pessoas lá têm. Por isso, aqui o mais importante é tentar passar uma mensagem de confiança, e não sei como é que o Banco Central Europeu pode fazer isso, mas provavelmente como a Reserva Federal, que é dizer aos bancos que, se for necessário, podem entregar como colateral os títulos que compraram sem registarem perdas. Ou seja, isto na realidade é, eu se comprei um título a 100, se agora vale 50, o que o Fed está a dizer, e provavelmente o Banco Central Europeu também, é que não podem vir cá e voltar a pedir os 100, mesmo que aquilo hoje valha 50. E por isso, na realidade, eu acho que vivemos aqui num mundo de faz de conta contabilístico, porque as regras às vezes valem para uns, têm que fazer o market to market, e para outros não, mas são as regras do jogo. Mas isto para dizer, Marco, acho que o Banco Central Europeu deve começar a preocupar-se também com isso, estou de acordo, porque temos que ter medidas para mitigar alguma situação deste tipo que possa acontecer na Europa. Uhum. Ainda sobre a questão da inflação, no início do mês, o governador do Banco da Eslovénia, que também é membro do Conselho de Governadores do BCE, deu ajuda aos governos para combater a escalada dos preços. Não havendo fiscalização a nível nacional e continuando a inflação a subir, acreditas que existe um risco de haver uma trajetória dos juros que acabe por empurrar as economias, nomeadamente europeias, para uma recessão? Isabel, eu acho que vamos chegar à conclusão, e agora em Portugal com o ASAI também se vai chegar a essa conclusão, que o grande beneficiado tem sido o Estado, porque o Estado, se nós repararmos, tem impostos em todas as fases das cadeias de abastecimento e das cadeias de produção. Por isso, os governos têm sido fortemente beneficiados. E o que eu acho é que, ao não querem abdicar de imposto, o Banco Central Europeu o que está a fazer pode estar encurralado e está a subir as taxas de juros de forma a economia abrande, e no fundo está a tentar atacar pelo lado da procura. E nesse sentido, e a situação também da semana passada com o Silicon Valley Bank, vem aumentar, na minha opinião, os riscos de uma recessão, não só nos Estados Unidos, mas também europeia. Vamos ver como é que os governos e os bancos central europeu o Banco Central Europeu vai reagir, porque o que me parece aqui é que há um pouco uma desconcertação. Os governos gastam o mais possível e estão a tentar evitar uma recessão. O Banco Central Europeu está a tentar diminuir a procura e com isso provocar um forte abrandamento da economia. Ó E Pedro, mas, não trabalhando Pedro, mas isto tudo. na última reunião do BCE, foi, aliás,
a notícia saiu assim, até parece que eles descobriram que as empresas estavam a ganhar muito e que a inflação estava a ser gerada, bastante inflação, pelas margens das empresas, porque houve uma consultora que apresentou uns slides e que demonstrou basicamente que as margens das empresas estavam a crescer muito e que estavam a fomentar a inflação, mas nada disto deveria ser novidade para o Banco Central Europeu. Não achas que há aqui esta apatia dos Estados porque têm interesse efetivamente, como referiste, que a inflação continua alta, alguns pelo menos? Assim, nós temos, bem, os Estados normalmente têm a potência que a inflação continua alta porque é quando cobram mais impostos, mas temos setores que estão a aumentar a margem, mas há outros que eu duvido, e temos, por exemplo, o que eu acho que temos é, nas várias cadeias de produção e de fornecimento, é que temos os impostos, porque se nós pensarmos, o imposto depois é capitalizado nas suas várias fases até chegar ao consumidor final. Por isso, se alguém aumenta o preço 10% e o Estado tem o imposto sobre isso, depois passa para o seguinte, aumenta mais 10 e ainda aumenta mais o imposto, o que estamos é também a capitalizar impostos. E eu tenho aqui receio é que seja, efetivamente, como referes, o interesse dos Estados em ter a inflação mais alta, porque é uma forma, e tem-se visto, de arrecadar bastante mais Perfeita. receitas. Obrigada, Pedro. E obrigada, Obrigado. Marco. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa semana e bons negócios.